Oi, irmão, shalom, a paz. No último áudio eu acho que ficou muito extenso e eu entrei em outros assuntos que não era o assunto do decreto, mas nós, pioneiros adventistas, eu estou com 60 anos dentro da mensagem, a mensagem adventista mudou, iniciou-se a mudança na década de 80, pela Conferência Geral, pelo pastor Wilson, que oficializou o nosso catecismo, o livro de crenças das nossas doutrinas, para ficarmos semelhante a Roma, a Igreja Católica, ou seja, a Igreja Católica tem seu catecismo, então a Adventista tem que ter. Mas deixa eu focar aqui no que eu quero dizer. De 80 para cá, nesses 46 anos, as mudanças foram muito rápidas. E hoje não se fala mais em decreto, não se fala mais em pragas, não se fala mais em perseguição, nem em tempo de angústia. Tudo isso se resumiu em Jesus vai voltar, né? A nossa esperança se resumiu nisso. A nossa verdade presente, Apocalipse 14, só se resumiu nisso. A gente crê hoje em festas, em costumes, em doutrinas, em filosofias mundanas, filosofias de livros de homem, da igreja mãe. Foi introduzindo dentro da Conferência Geral, dentro da instituição, e hoje nós sofremos esse dano irreparável chamado apostasia ômega, que é a apostasia final que precede a imposição do decreto que vai tirar nossa liberdade religiosa. E assim o príncipe Miguel se levanta para nos livrar, para livrar o seu povo, o povo de Deus. Então, o decreto dominical é a abominação da assolação de São Mateus 24, de Daniel 12, e é tipo e antitipo da destruição de Jerusalém. Profecias de dupla aplicabilidade. Vai ocorrer semelhantemente de acordo com as festas. Mas que festas? Semana Santa, São João, Páscoa, do calendário gregoriano solar da Igreja Católica, que nós hoje aderimos como tradições e costumes nossos. O povo cristão hoje pratica festas católicas: Natal, Ano Novo, Páscoa, festa de julho acendendo fogueira, celebração de Ano Novo, culto dominical, culto domingo à noite, que não existia. Os cultos eram sábado e quarta à noite. Domingo não vamos fazer culto para não se misturar com o dia pagão, mas hoje nós temos culto dominical. Então, esses estudos foram esquecidos, foram proibidos pela conferência, pela instituição, pela administração, pelos líderes. Não pode pregar isso, senão a gente fica com uma verdade muito diferente da verdade, misturada com erro, que está na igreja mãe e em suas filhas, as igrejas evangélicas. Então, o decreto que o povo de Deus espera, ele é a abominação da assolação de São Mateus 24 e de Daniel 12, que aconteceu num primeiro cumprimento na destruição de Jerusalém. Para você entender o decreto que está para vir, você tem que estudar a destruição de Jerusalém no grande conflito, no original, né? Não nesse compilado que a conferência publica hoje, porque ele já é todo compilado e cortado. A verdade presente não está mais no grande conflito. Você tem que conseguir um original, e no primeiro capítulo, predito o destino do mundo,
assim como o grande historiador Flávio Joséfo relata a destruição de Jerusalém de acordo com as festas, com o tempo do eterno, como também com os acontecimentos que aconteceu, no qual está relatado em São Mateus 24, e com relação ao tempo do cômputo do calendário lunar, que é Daniel 12, os 1260, os 1290 e os 1335 dias. Para você compreender, entender, você tem que entender a destruição de Jerusalém, você tem que entender São Mateus 24. Mas o importante é que o decreto é um sinal de fuga. Quem ficar vai se perder, porque o teto da casa ou da igreja ou do seu trabalho vai cair em sua cabeça. Quem ficar, quem fugir, está livre, não vai perecer, assim como na destruição de Jerusalém, no cerco prematuro, que foi a oportunidade de fuga daquele povo de Deus que reconheceu a profecia do nosso Redentor, relacionada com a abominação da assolação, com a destruição final de Jerusalém, a destruição final que hoje para os nossos dias é a destruição do mundo. Eles se salvaram, todos que fugiram naquela primeira destruição de São Mateus 24, que foi a destruição de Jerusalém. Nenhum pereceu dos que fugiram, e todos que ficaram enlaçados na instituição, enlaçados no Sinédrio, enlaçados pela Conferência Geral, enlaçados pelos administradores, pela liderança, morreram. Nenhum escapou. Por isso que é o sinal de fuga. E os nossos mensageiros nos nossos púlpitos, dentro de nossas igrejas hoje, não orientam o povo que nós vamos ter que fugir. Aí está o problema. Quem ficar desobedeceu a ordem do nosso Mestre Celestial e vai perecer. Então, São Mateus 24 e Daniel 12, eles têm que ser estudados juntos e pegar como exemplo a destruição de Jerusalém, o primeiro capítulo do grande conflito original, ou Flávio Joséfo, historiador, estudar o cerco prematuro, porque o cerco, quando os estandartes romanos foram colocados, era a abominação da assolação. E quando o decreto sair pela Casa Branca, quando ele for colocado por uma lei estatal, ali é um sinal de retirada. É tipo e antitipo. A colocação dos estandartes do Império Romano cercando Jerusalém e um decreto imposto pela Casa Branca, pelo governante dos Estados Unidos, como lei nacional na nação protestante, que protestou contra o papado, que protestou contra os imperadores, os reis, agora estão apostatados e vão repetir o mesmo caminho da intolerância, da crueldade e da liberdade de expressão. Seremos perseguidos, multados, e alguns serão mortos, serão os mártires que darão o sangue final para concluir a obra de Deus no derramamento do Espírito Santo, no alto clamor da chuva serôdia. Sabá, Shalom, pôr do sol do dia santo. Feliz sábado, irmã.